Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de Halloween para vocês e a nossa bonequinha de hoje é uma vampirinha. Olha que coisa mais fofa e vem aprender todo o passo a passo junto comigo. Bom, e para começar a nossa vampirinha de hoje, eu vou começar fazendo a cabeça utilizando esse molde aqui da Marcela Arteira. A cabeça da nossa vampirinha eu vou fazer branca, porque geralmente os vampirinhos eles têm esse rostinho mais pálido. Antes de colocar a massa dentro da cavidade, eu vou passar um pouquinho da minha cerinha nutritiva, mas aqui eu vou passar bem pouquinho mesmo, que é só para facilitar na saída. Mas aqui é bem pouquinho porque a gente vai fazer uma maquiagem com o giz pastel e aí para não ficar muito grudento esse rostinho. Então eu venho aqui agora, faço uma bolinha bem lisinha com a massa branca. Não passei nada na massa, é só a massa mesmo da forma como a gente tira do pacote. Tiro aqui todo o excesso, aperto e agora eu desmoldo. O rostinho já fica assim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, esse rostinho meu, ele não tem boquinha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma boquinha nele. Se você tiver aí um molde que já tem a marcação da boquinha, você já faz com esse molde. Eu tenho aqui, só que esses rostinhos meus, eles são bem pequenininhos. Então, eu decidi fazer aqui mesmo a minha boquinha, porque vai ficar mais do jeitinho que eu quero, com essa cabeça maiorzinha aqui. Então, eu venho aqui com uma stack e eu só furo aqui, ó. Eu abro aonde a gente fez essa marcação aqui nos dois cantinhos. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou vir com essa mesma faquinha aqui que eu fiz e eu vou marcar a parte de baixo da boquinha onde eu quero. Do jeitinho que eu quero, ó. Marquei. Eu não fiz mais nada além de marcar. Eu vou vir na parte de cima e vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar o jeitinho que eu quero essa boquinha. Marquei. Vou tentar mostrar mais de pertinho. Tá vendo? Não tem nada pronto ainda. Eu vou vir agora com esse pincel modelador aqui, o 104 da Condor, e agora eu vou alisar essa parte de onde eu fiz a marcação. E aí, ele já vai formar a boquinha. A gente vem aqui só arrumando toda essa parte, ó. Eu só venho aqui passando. Eu acho mais fácil de fazer assim, você marcando primeiro, do que você fazer toda a boquinha assim, já com o pincel. Eu não consigo fazer dessa forma, eu me adaptei melhor fazendo assim com as marcações. E aqui, ó, na parte de cima, eu venho fazendo a mesma coisa. Eu só venho alisando e arrumando tudinho aqui, ó. E aí, eu vou passando o pincel. Aí, eu venho com uma faquinha aqui agora e só vou marcar o meio da boca aqui novamente. Porque a gente vai precisar fazer dois dentinhos saindo aqui dessa boquinha depois. E prontinho, a nossa boca já tá pronta. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Fazer boquinha não é uma habilidade minha, mas quando eu preciso assim, eu arrisco até fazer. Vou tentar mostrar mais de pertinho pra vocês verem. E pra fazer essa vampirinha aqui, eu gosto mais da boquinha do que aquela que a gente faz com marcador de boca, porque a gente precisa fazer os dentinhos. Então, é legal que tenha a boquinha pra ficar mais legal. Agora, eu vou utilizar esses olhinhos resinados aqui da Verartes, é o 013 Colors PP, e eu vou utilizar essa cor vermelha aqui. Então, eu pego aqui os olhinhos e posiciono acima da marcaçãozinha das bochechas. Eu não tenho esses olhinhos aqui no P, por isso que eu estou utilizando o PP, mas se você tiver no P, eu acho que fica mais legal pro tamanho da cabeça. Fica mais proporcional usar o P, na minha opinião. Eu só não estou utilizando porque eu não tenho ele aqui pra usar no momento. Então, é isso. Agora que a gente já colocou os olhinhos resinados, a gente precisa dar um pouco de cor pra esse rostinho aqui, porque ele, mesmo que a gente faça, né, com a massa branca, a gente precisa dar um tom nesse rosto. Então, vou começar fazendo a maquiagem da nossa vampira.
Hoje eu vou utilizar um blush diferente do que eu estou acostumada a utilizar. Eu vou pegar essa paletinha aqui que eu uso com o brilho e eu vou usar essa corzinha aqui, ó, que tem aqui embaixo, tá vendo? Que é um blush. Então eu vou utilizar ele hoje como blush e pra passar aqui nas bochechinhas dela. Mesmo que seja uma vampira, eu gosto, o meu estilo de aplique é estilo mais fofinho assim. Por mais que a gente esteja fazendo apliques de Halloween, eu não gosto de fazer aqueles apliques que dá medo, sabe? Aqueles apliques, tipo, é um vampirinho, mas eu gosto de deixar sempre em um estilo mais fofo. Porque eu acho assim, a gente tá fazendo coisas para crianças usarem. Aqui eu estou fazendo para aplique de laço, então é para uma criança usar. Então, eu não acho legal fazer aqueles estilos de apliques que dá medo, que você olha e você fica com medo, porque eu acredito que as crianças não gostem. Mas cada um faz no estilo que achar melhor. Então, eu passei aqui o restinho que sobrou do pincel na testa dela, e agora com esse mesmo pincel aqui manchadinho com blush mesmo, eu vou pegar o giz pastel pra gente passar ao redor dos olhinhos dela, com esse tom aqui, ó, de azul, que ele parece tipo um lilás assim, e a gente vai passar nos olhinhos dela só pra dar um tipo de profundidade e uma corzinha, porque geralmente os vampirinhos, eles têm essa parte dos olhos roxa, né? Então, eu venho aqui e passo, não passo muito não. Eu passo mesmo, é só pra dar essa sensação de que tem uma corzinha aqui. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês como que ficou. Ele não fica um roxo super marcado. Essa parte dos olhinhos aqui, ela fica bem sutil. Mas agora a gente precisa fazer os cílios dessa boneca e passar o batonzinho aqui nela pra ficar um rostinho mais cute, assim, mais fofo. Então, eu vou utilizar essa tinta PVA fosca aqui pra fazer os cílios. E o pincel que eu utilizo, como vocês já sabem, é esse aqui, o 00 da Acrylex. O código dele, né, é o 062, mas eu ainda cortei um pedacinho das cerdas para ele ficar ainda mais fininho. Então, eu vou fazer aqui os cílios, como eu estou acostumada a fazer normalmente. Vou puxando aqui os cíliozinhos dela. E agora, eu venho aqui no meio desses cílios e eu puxo novos cílios aqui para dar volume nesses cílios que a gente já fez. Eu gosto bastante desse efeito que dá os cíliozinhos do meio, porque fica bem volumosão mesmo. E eu vou fazendo os cílios menores aqui nos meinhos, ó, e ele fica bem preenchido. Você vai com a mão bem levinha assim, ó, pra ele só puxar mesmo. E olha, essa daqui ficou bem ciliudona. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora que os cílios de cima já estão prontinhos, eu vou fazer aqui 2 cílinhos na parte de baixo. Só puxo aqui 2 fiozinhos pra fazer os cílios inferiores. E nessa bonequinha aqui eu não irei fazer sobrancelha. Então, eu deixo assim essa parte dos cílios. Eu decidi fazer uns cílios bem grandão, bem exagerado, mas se você não gostar dessa forma, você pode fazer uns cílios mais sutil. E antes de terminar essa parte, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês o que eu faço. Eu venho com a tinta preta aqui, ó, e eu passo nessa parte todinha onde tem os cílios pra fazer como se fosse um delineado. Pra esses cílios ficarem todos juntos. Eles não ficarem cada um, tipo, como se você tivesse puxado cada um em um espaço. Porque assim, na minha opinião, fica mais bonitinho. Então, venho aqui, só preencho e, ó, dá uma sensação de profundidade bem legal. Agora que já tá tudo pronto aqui o rostinho, eu preciso passar um batom vermelho aqui na nossa boneca. E eu vou utilizar essa tinta de tecido aqui da Acrylex, mas preciso ressaltar aqui pra vocês que se vocês forem utilizar a tinta de tecido como eu, vocês precisam passar alguma coisa por cima dessa tinta depois. Eu utilizo a base de unha para essa tinta não sair, porque se você passar aqui na boquinha e deixar simplesmente a tinta de tecido, qualquer toque que você der na peça, essa tinta ela vai sair.
Então, eu passo a base de unha. Se você quiser uma coisa mais fosca, você usa a base de unha fosca. Eu gosto sempre de passar a brilhosa. Então, é assim que eu faço as minhas bonequinhas quando eu utilizo a tinta de tecido para fazer batom. Com o mesmo pincel que eu utilizei para fazer os cílios, eu vou passar aqui o batomzinho. Já limpei aqui o meu pincel, porque é uma boquinha pequenininha, bem delicada. Então, eu venho aqui, ó, que eu consigo chegar nos cantinhos e fazer o contorno da boquinha bem certinho. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora é preencher toda essa boca. Batom aqui 100% passado, e agora eu venho apenas com um pouquinho da minha tinta vermelha e eu vou fazer aqui, ó, uma gotinha. Porque como ela é vampirinha, né, a gente precisa fazer as gotinhas de sangue. Mas é bem sutil assim, bem pequenininho, e depois eu também passo base de unha em cima dessas gotinhas aqui que eu fiz. Agora eu preciso colocar aqui o arame galvanizado no pescocinho e deixar isso aqui secar enquanto a gente faz a parte do corpinho da nossa vampirinha. Eu utilizo aqui a cola Tec Bond número 3, passo um pouquinho aqui da cola na pontinha do meu arame. Agora eu venho com essa cabecinha, encaixo aqui bem na direção da boca. Encaixo. Deixo um pedacinho pra gente poder encaixar no corpinho depois. E agora eu vou reservar isso aqui do ladinho para eu poder fazer o corpinho junto com vocês. O molde que eu vou utilizar para fazer o corpinho vai ser esse aqui, que também é da Marcela Arteira, e eu vou utilizar esse vestidinho aqui, ó. Para fazer esse vestido, eu vou precisar de duas cores de massa, a massa vermelha e a massa preta. A massa vermelha, ela vai vir aqui nessa parte do meio. Vocês conseguem ver que tem uma repartição aqui nesse molde, essas partes laterais, e aqui a parte de cima eu farei de preto. E essa parte de baixo aqui, que é onde a gente vai colocar a massa vermelha. Eu começo sempre preenchendo com a massa vermelha, sempre nessa parte de baixo ali primeiro, porque depois fica mais fácil pra gente vir com a massa preta e preencher tudo o que falta. Passei aqui um pouquinho de cerinha nutritiva para me ajudar a desmoldar. E agora eu venho com um pedacinho da minha massa vermelha, solvo, faço uma bolinha e eu vou encaixar aqui nessa parte que eu preciso. Então, eu coloco a pontinha aqui, ó, e tiro todo o excesso. Agora eu venho com o meu pincel modelador e eu preciso arrumar essa parte ali para ficar bem certinho e não ficar escapando a massa para fora dessa região onde a gente quer, porque depois senão ela fica aparecendo ali na massa preta e aí não fica legal. Então, eu venho aqui apertando bem, arrumando onde eu quero essa massa. E prontinho, já arrumei. Agora, a gente precisa terminar de preencher com a massa preta. Solvo um pouquinho de massa, faço uma bolinha. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó, com a massa e vou encaixar diretamente de uma vez essa massa ali dentro, para ter um risco menor da massa vermelha ter saído do lugar. Pode acontecer às vezes, mas a gente sempre faz o possível para que a massa não saia do lugar e fique sempre bem certinho. Aí eu tiro todo o excesso, vou puxando sempre para o meio a massa. Tiro aqui e agora é só desmoldar. Vamos ver o que rolou aqui. Ó, ela ficou passando, a massa vermelha ainda ficou passando um pouquinho. Então, vou fazer o que aqui? Eu vou vir com a massa vermelha e vou puxar ela pra baixo, ó. Puxo ela pra baixo, aliso ela aqui junto com a outra massa, que está embaixo. E agora eu vou fazer a marcação do vestidinho novamente aqui, ó, pra parecer que ficou certo. Então, às vezes a gente usa uns truquezinhos pra gente não precisar fazer de novo. E aí fica uma sensação, ó, que nem aconteceu nada. Então, às vezes não precisa perder o que você fez. Às vezes, quando acontece de passar assim um pouquinho, é só a gente usar uns truques e arrumar. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou puxar a massa pra baixo. E agora que a gente já tem essa parte prontinha, aqui eu não vou colocar pezinho nessa boneca. Ela vai ficar assim como se o vestidinho dela fosse até o pé. E antes de encaixar o vestidinho ali no nosso rostinho, eu preciso fazer a capa da nossa vampirinha, porque vampirinho geralmente tem capa e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a capa.
Se você assistiu aquele vídeo da Chapeuzinho Vermelho, é basicamente a mesma coisa que a gente faz. Só que aqui eu vou fazer uma capa de duas cores. Eu vou fazer uma capa vermelha com preto. Então, eu estico aqui um pedacinho da massa preta e agora eu vou esticar um pedacinho da massa vermelha também. Então, eu solvo, faço uma bolinha. E agora eu vou esticar também essa massa vermelha, bem fininho, porque como vão ser duas massas, uma grudada na outra, aí é legal que a gente faça bem fininho para não ficar uma coisa grosseira e pesada. Então, eu puxo aqui, estico, né? Vou colocar aqui até a massa preta aqui no cantinho e vou colar essa massa preta na massa vermelha, porque a minha massa, ela não tá muito... Ela tá um pouquinho ressecada, então, para não correr o risco de escapar, eu vou colar as duas. A minha cola aqui tava um pouquinho entupida. Passa aqui um pouquinho de cola na minha massa preta e agora eu colo ela na massa vermelha. Prontinho, agora é só pegar uma tesoura e cortar. Venho aqui agora, ó, e só corto essa massa, esse excesso de massa vermelha que ficou aqui, ó. Agora eu venho aqui com o meu rolo maciço e passo ele por cima das duas massas para ter certeza que isso aqui colou bem. Fiz isso, vou vir aqui com o meu vestidinho e vou medir até onde eu quero ele. Venho aqui agora e corto todo o excesso de massa. Prontinho, a gente já tem a base da nossa capa aqui, do nossa vampirinha. Eu vou fazer o que agora? Eu tenho que medir aqui até o pezinho dela, porque essa capa tem que ficar até o pé. E eu vou fazer assim como eu fiz ali na Chapeuzinho Vermelho, eu tenho que colocar a pontinha aqui. Aquele excesso ali que sobra, a gente corta depois. Então, eu vou vir com a minha cola branca, vou passar aqui na parte de trás do corpinho da minha vampirinha, vou colar na parte vermelha, para a parte preta ficar na parte de fora. Colo aqui. E agora eu venho nas duas pontinhas e passo cola. Aí, eu vou pegar a pontinha e vou colar aqui em cima no vestidinho dela. Pego e faço a mesma coisa do outro lado. Agora, eu aperto aqui essas partes e aqui eu vou cortar o excesso de massa. Corto aqui em cima também, que ficou sobrando um pouquinho. Aí, eu abro aqui, ó, pra ficar aparecendo. Viro aqui as pontinhas. E agora sim a gente vai poder encaixar a cabecinha aqui. Essa é a primeira parte da capa aqui, né, da nossa vampirinha, porque depois ainda tem a parte que vai na cabeça. Então, agora sim a gente pode vir aqui e encaixar a cabecinha no corpo. Eu venho novamente com a minha cola Tec Bond, passo aqui nesse araminho que a gente deixou sobrando. Aí, agora eu venho aqui no corpinho, encaixo. E olha como já está ficando. Agora, o que que eu preciso fazer? Aqui, a gente vai fazer um cabelo bem sutil nela, porque a gente precisa colocar a capa que vai aqui na cabeça depois. Então, para encaixar a capa, a gente não pode fazer um cabelo muito exagerado, porque senão ele não encaixa. Para dar uma quebrada nesse preto, né, que a nossa vampirinha, ela fica toda pretinha, eu vou fazer o cabelinho dela na cor marrom. Então, eu venho aqui, faço uma bolinha, aperto assim na minha mão, venho com o meu rolinho maciço e abro essa massa. Agora, eu vou vir com o meu cortador e vou cortar aqui, esse daqui é o número 30, da Blue Star com a Fabi Rodrigues. E agora eu venho aqui ainda e abro com o meu dedo essa massa. Fica bem fininho mesmo essa parte. Venho aqui na parte de trás da cabeça e eu passo cola.
E agora eu vou vir aqui e vou encaixar na cabeça da minha vampirinha. É legal sempre dizer novamente para vocês, deixem a parte do corpinho secar, para depois vocês fazerem o cabelo. É muito importante esse processo da gente deixar a peça secar para depois dar continuidade nela, porque facilita muito na hora da gente fazer a parte do cabelo, que a gente pode apertar sem ter medo de ficar estragando a nossa boneca. Então, vem aqui, ó, e arrumo bem certinho. E agora a gente vai precisar fazer uma franjinha nessa nossa vampirinha. Eu vou utilizar esse molde aqui da Cris, da Artes da Cris, e eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer mais as franjinhas. Eu vou utilizar essa cavidade do molde aqui primeiro, venho com a minha cerinha nutritiva e passo, porque a gente vai fazer como se só as franjinhas dela tivesse aparecendo, como se o cabelo dela tivesse preso, pra gente conseguir fazer a parte do capuz sem atrapalhar, sem o cabelo atrapalhar ali. Então, eu venho aqui, tiro, aperto assim pra ficar bem certinho. Vou tirar mais 3 igual a esse. Prontinho, agora eu venho aqui, colo esses cabelinhos que eu fiz aqui na lateral do rostinho dela. E eu não vou fazer ele muito pra baixo, porque é como se fosse uma parte de franjinha, né? Então, aqui não precisa acompanhar ali até a parte de baixo, como se fosse todo o cabelo dela. Então, eu venho aqui, colo 2 de cada lado. Colar aqui. Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. O cabelo, gente, faz toda a diferença na hora que a gente tá fazendo uma peça. Vocês não acham também? Às vezes eu tô fazendo uma peça, ela não tá assim, nossa, a peça mais bonita, sabe? Aí quando eu coloco o cabelo, dá toda uma diferença. Eu amo parte de cabelo, eu amo fazer cabelo porque dá uma diferença muito grotesca nas nossas peças. Então, já estou aqui, ó, com os meus cabelinhos laterais. Eu dou uma abertura, assim, neles, para não tampar os olhinhos. Dou uma apertadinha. E agora eu vou fazer uma franjinha, utilizando essa cavidade do molde aqui, para tampar ali a testa dela. Venho aqui e faço assim. Tiro. Vou precisar de 2 dessa. Venho aqui, sempre puxo a pontinha pra ficar mais fininha e dar uma alongada. E agora eu tiro outra na mesma cavidade aqui. Agora eu venho aqui na cabecinha dela e passo cola aqui onde eu vou colocar a franja. Coloco a franjinha dela assim, aperto e faço aqui uma voltinha. Venho com a outra e coloco aqui na outra, do outro lado, na outra parte. Aperto e faço a voltinha. E olha como já ficou charmosa a nossa vampirinha. E agora, para finalizar o cabelo, eu vou utilizar esse molde aqui, que também é da Cris, e vou passar um pouquinho da cerinha nutritiva nessa cavidade aqui, ó. Que a gente vai fazer como se fosse o coque dela preso pra cima do cabelo. Então, eu venho com um pouquinho de massa, faço uma bolinha aqui e coloco dentro dessa cavidade. Eu achei essa cavidade aqui tão linda, ele é mais pra fazer cabelinho crespo, mas eu também gostei pra fazer a parte dos cabelinhos presos. Então, eu abro ele assim um pouquinho, venho aqui na parte de cima da cabeça dela e colo esse coquinho aqui. E olha como ficou o cabelinho da nossa vampirinha. Agora, para finalizar ela, essa parte aqui da cabeça, a gente precisa fazer o resto da capa aqui que vai para cima da cabeça. Para fazer isso, a gente vai precisar de mais um pedaço de massa vermelha e mais um pedaço da massa preta. Vou fazer aquele mesmo processo de juntar as duas massas, juntar a massa preta com a massa vermelha, colar uma na outra, igual a gente fez ali na parte
de baixo essa parte aqui da roupinha. Eu vou fazer o meu aqui e vou pular o vídeo pra vocês pra não ficar tão longo e ficar cansativo. É o mesmo processo. Prontinho, já uni aqui as minhas duas massas, ó, e agora a gente vai fazer o quê? A parte vermelha sempre pra frente e a parte preta sempre pra trás. Eu vou pegar aqui a minha boneca, vou colocar ela aqui do pescocinho pra cima, né, porque é onde vai aparecer. Ali a parte de baixo a gente já fez. E a gente vai cortar aqui, ó, na metade da cabeça dela. Então, precisa vir até aqui essa parte que a gente tá fazendo. E aqui eu também preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso vir aqui e marcar na diagonal assim, pra fazer a parte da voltinha da cabeça dela. Com as marcações feitas, eu só corto. Corto onde eu marquei. Eu não tenho um tamanho certo, porque depende muito de como você faz o cabelo da sua boneca, porque vai depender disso para ficar aqui o tamanho que a gente precisa fazer. Então, por isso que eu sempre mostro para vocês as marcações, a forma que é feita, porque é dessa forma que a gente vai fazer mesmo aqui a parte do, né, da nossa vampirinha aqui. Vou passar cola aqui nessa partezinha de baixo. Venho aqui, colo a minha boneca no meio. E agora eu venho com essa pontinha e colo aqui na parte, como se fosse grudando aqui, ó, um no outro. Venho com esse lado e faço a mesma coisa. Arrumo aqui a parte de trás. E agora, eu venho aqui com a minha faquinha, só pra me ajudar a colar isso aqui. E eu abro pra cima. Aqui a gente pode passar até um pouquinho de cola pra isso aqui não ficar movimentando. Eu abro isso aqui, ó, assim, pra cima. Que eu faço a mesma coisa. Abro pra cima e passo cola aqui, pra isso aqui não ficar descolando. E aperto aqui com a minha faquinha de novo. E olha que coisa mais linda, gente. Vocês estão gostando? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês estão gostando. Eu percebi que essa parte aqui, ó, ela ficou maior que essa, então eu venho aqui e corto um pedacinho. Pra ficar idêntico. Agora, a única coisa que falta é os bracinhos da nossa vampirinha e os dentinhos dela aqui. Vou fazer os bracinhos primeiro. Para fazer os bracinhos, eu vou utilizar aqui a massa preta e vou usar aqui o mesmo molde que a gente usou para fazer o vestido. Vou colocar a massa preta aqui até a marcação da mãozinha. Então, a mãozinha eu não preencho, que a mãozinha a gente precisa preencher de branco, que é a cor que a gente fez o rostinho da nossa boneca. Então, eu venho aqui, ó, e preencho até a mãozinha. Faço a mesma coisa na outra cavidade ali. Peguei aqui um pedacinho de massa, faço uma bolinha e preencho. Aperto, tiro todo o excesso. Faço a mesma coisa do outro lado. E agora eu desmoldo. Arrumo. Desmoldo e arrumo. Aí aqui eu venho e marco o dedinho novamente, que o dedinho ali eu coloquei muita massa dele, sumiu. E a gente vai fazer o detalhe final aqui da roupinha dela, que é, pega um pedacinho de massa preta, estica. E aqui só pra dar um acabamento na manguinha, eu venho na divisão da massa branca com a massa preta e colo esse pedacinho de massa que eu estiquei. Mas isso aqui é só uma coisa minha mesmo, pra dar um acabamento bonitinho nos bracinhos, não deixar essa divisão de massa aparente. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa dos dois lados, ó. Facinho de fazer. E agora, a gente pega aqui a nossa boneca, passa a cola aqui na parte de onde coloca os bracinhos, encaixa esse bracinho ali, coloco a mãozinha assim pra frente, dou uma leve apertadinha e colo a outra da mesma forma aqui do outro lado. Coloco a mãozinha pra frente também.
E agora a nossa bonequinha está quase pronta, a gente só precisa fazer os dentinhos dela aqui para representar o vampirinho, né? Agora eu venho com a minha base de unha e eu vou passar aqui em cima para essa tinta não sair mais, porque depois que você passa a base de unha é como se fosse um verniz, ele não sai mais. E eu venho aqui e passo onde eu passei também as gotinhas ali de sangue, né, do vampirinho. Prontinho, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um pedacinho da massa branca. Vou pegar um pedacinho bem pequenininho, esse daqui vai sobrar massa doidado ainda. Eu pego um tico mesmo de massa, faço aqui uma bolinha, faço como se fosse uma coxinha e eu achato na minha mão. Achatei, eu preciso deixar isso aqui com uma pontinha, como se fosse um dentinho bem afiado. E aí eu venho com a minha tesoura e eu corto a bundinha dessa coxinha para ele ficar um triângulo. E aí a gente vai colar um triângulo desse de cada lado da boquinha dela aqui. Para colar, eu venho com um palito de dente, um pinguinho de Tec Bond. E aí eu pego esse pinguinho de Tec Bond e eu coloco aqui, ó, no finalzinho da boca. Um de um lado, um do outro lado. 2 pinguinhos. Agora eu venho com o meu dentinho e eu posiciono em cima da minha cola. Ele não fica tão aparente, porque como a gente fez a corzinha da nossa boneca de branco, né, ali a parte, mas ele fica visível sim, tá? Dá pra ver ali o dentinho, mas eu não sei se pra vocês aí vai dar pra ver certinho. Mas eu já aproximo pra mostrar pra vocês. Então, vou fazer aqui o outro. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho como é que ficou essa parte dos dentinhos, ó. Conseguem ver ali? E ficou assim, gente, finalizada a nossa vampirinha de hoje, mais um modelo aí de Halloween para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí sugestões que vocês querem que eu traga aqui para esse quadro aqui do canal que a gente está tendo até o Halloween, porque eu posso trazer uma variedade legal aí para vocês de modelos para essa data. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para me ajudar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Já ativa aí o sininho das notificações, pois saem vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. É isso, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!